Uma das mais notáveis histórias referentes ao placebo aconteceu aqui, na cidade de East Grinstead, em West Sussex, na Inglaterra. Durante a Segunda Guerra Mundial, o local ficou conhecido como a cidade que não repara, porque foi lá que os soldados com ferimentos graves tiveram seus rostos reconstruídos pelos melhores cirurgiões plásticos. Mas o Hospital Queen Victoria era também um local de esperanças para aqueles que haviam nascido desfigurados. E era aqui que, em 1952, trabalhava como anestesista um jovem médico inglês chamado Albert Mason, sem saber que o interesse pela hipnose mudaria a sua vida para sempre. Um dia eu estava pronto para aplicar a anestesia quando o paciente foi trazido. O menino tinha 15 anos de idade e estava coberto com milhões de verrugas. O cirurgião havia tentado enxertar pele do peito, que não tinha as verrugas, nas mãos dele. E ele estava desgostoso consigo mesmo porque, inclusive, as mãos do paciente haviam piorado um pouco. Como o cirurgião era jovem e um tanto presunçoso, eu disse: "Por que você não o trata com hipnose?" Porque eu achava que eram verrugas. O médico olhou para mim piedosamente e disse: "Por que você não faz isso?" E saiu da sala de operações. Sabe-se há muito tempo que, às vezes, a hipnose consegue fazer com que algumas verrugas desapareçam, embora ninguém saiba por quê. O próprio Dr. Mason havia usado a técnica algumas vezes com grande sucesso e, no dia seguinte, ele hipnotizou o garoto. Eu disse a ele: "As verrugas do seu braço direito vão cair e crescerá uma pele nova, normal e macia." E pedi que ele voltasse em uma semana. Quando o menino voltou, ficou claro que a hipnose havia funcionado. A mudança era fantástica. Este é o braço do menino antes e depois da hipnose feita pelo Dr. Mason. Eu sorri e disse: "Isso é muito bom. Vamos lá mostrar para o Dr. Moore, o cirurgião." Levei o menino para a sala de operações, onde o médico estava operando, e havia uma grande janela de vidro no hospital de East Grinstead. Eu fiquei do lado de fora e estendi os braços do menino, o tratado e o não tratado. O Dr. Moore olhou, de olhos arregalados. Ele passou o bisturi ao assistente e saiu. Ele olhou e disse: "Meu Deus." Respondi: "Eu disse que as verrugas sumiriam." Ele respondeu: "Verrugas? Não são verrugas. Isto é eritrodermia ictiosiforme congênita. Ele nasceu com isso. É incurável." O que Albert Mason havia feito era impossível. O menino havia nascido com uma doença que tornava sua pele grossa e rachada como o couro de elefante. As vítimas sofrem de infecções intermináveis na pele que acabam se provando fatais. A maior parte delas morre na infância. Mas o paciente do Dr. Mason sobreviveu com pele nova e rosada que cresceu em quase todo o seu corpo. E isso salvou a vida dele, e o londrino maltratado na escola por causa de sua aparência estranha pôde ter uma vida normal, puramente por causa do poder da sugestão, que é um componente essencial para o efeito placebo. Quando o caso foi publicado no British Medical Journal, em 1952, a mídia mundial enlouqueceu. Milhares de pessoas telefonavam. Foi preciso colocar uma telefonista só para atender essas ligações. Várias cartas chegavam. E de uma hora para outra me vi naquela situação espantosa. A revista Time me fotografou e me colocou ao lado de Katharine Hepburn. Todas as vítimas da ictiodermia num raio de 1.500 quilômetros vieram para cá. Não eram muitos. É uma doença muito rara. Tentei tratar todos eles, mas nenhum respondeu. Nem sinal. O Dr. Mason nunca mais conseguiu repetir o primeiro e incrível sucesso. Ele acha que sabe por quê. Agora, eu sabia que a doença era incurável. Antes achei que eram verrugas e tinha certeza de que conseguiria curar verrugas. Depois do primeiro caso, passei a interpretar. Eu sabia que não havia como curar.
E eu tenho certeza de que passava isso. O caso do garoto com pele de elefante forçou Albert Mason a procurar respostas além da medicina convencional. Hoje ele mora em Beverly Hills, na Califórnia, onde é um grande psicanalista. A última vez que ele viu o menino foi há mais de 40 anos, mas nunca o esqueceu. E nunca parou de se perguntar o que havia acontecido. Após uma longa busca, encontramos o garoto com pele de elefante, que agora é um homem de 67 anos. Ele não tem filhos, mas é casado e mora aqui em Londres. Inacreditavelmente, ele ainda está livre da terrível doença que deve tê-lo atormentado quando era criança. Mas o Dr. Mason nunca revelou a identidade do paciente, pois essa era a única chance que ele teria de levar uma vida normal. Com isso, um dos mais célebres casos na história da medicina escorregou de volta para as sombras. E é lá que ele quer permanecer. Mas nesse caso único pode estar a esperança para o futuro, a possibilidade para o poder de cura da mente. Descobrir exatamente qual a combinação de imagens, sons e símbolos que podem curar o incurável continuará sendo um dos maiores desafios para os cientistas que se reuniram nesse recanto remoto da Irlanda. Resta também descobrir como fazer para usar o efeito sem recorrer à mentira. Há um sentimento difundido de que o placebo só funciona se você não sabe que é isso que está recebendo. Isso é por causa da pressuposição de que se você toma um placebo e sabe disso, você sabe que está tomando um remédio falso. E como melhorar com um remédio falso? Mas e se acreditássemos que placebos são remédios de verdade? Então, tomar um placebo significaria fazer um tratamento com a última palavra na medicina de integração mente-corpo.